Olá, hoje nós vamos tratar do conceito das séries de capitais, tá? Vamos também falar de todos os elementos que compõem as séries, vamos apresentar exemplo para vocês e fixar também a notação que nós vamos utilizar. Então, tudo isso que nós vamos ver hoje, não é? Nós vamos utilizar a partir da próxima aula, certo? Fazendo cálculos efetivamente utilizando as séries, certo? Então, hoje é o pré-requisito para os cálculos, digamos assim. Vamos começar com o conceito. Uma série de capitais é um conjunto formado apenas por entradas ou apenas por saídas de capitais relativos a uma mesma operação financeira distribuídos ao longo do tempo. Então, quando nós falamos de séries de capitais, a gente está se referindo a uma operação financeira, né? A um conjunto de capitais que fazem parte de uma operação financeira, e esse conjunto é caracterizado exatamente pelo fato de ser composto somente por entradas de capitais ou somente por saídas de capitais. Um exemplo bem simples disso é quando a gente trata, por exemplo, de uma compra a prazo. A gente pode falar da série de capitais composta, por exemplo, pelas prestações dessa compra, não é? Neste caso, se a gente está falando da compra do ponto de vista do comprador, essas prestações seriam um conjunto de saídas de capitais, tá certo? Bom, agora vamos falar dos elementos que compõem a série, tá? Os termos da série são os capitais que compõem a série, tá certo? Então, cada um dos capitais é chamado de termo da série. A gente fala também dos períodos da série. O que são os períodos? Os períodos são os intervalos de tempo entre dois termos consecutivos. Suponha que a gente tenha, por exemplo, né, como eu tinha dito antes, uma compra a prazo, as prestações, né? O intervalo entre a primeira e a segunda prestação seria o primeiro período da série. O intervalo entre a segunda e a terceira prestação seria o segundo período da série. Então, cada um dos intervalos, né, entre dois termos consecutivos é que a gente chama de períodos da série, ok? E a taxa de juros da série? Bom, é a taxa da operação financeira à qual a série está associada. O que nós vimos que, quando a gente fala de uma série, a gente fala de um conjunto de capitais relativos a uma operação financeira. Se é uma operação financeira, tem uma taxa de juros atuando aí sobre esses capitais. A taxa de juros da operação financeira é a taxa de juros da série. Tá certo? Alguns tipos de séries. Série periódica. O que é uma série periódica? É quando todos os períodos da série são iguais, né? Todos os intervalos de tempo entre dois termos consecutivos são iguais. Por exemplo, ainda, né, falando daquela história da compra a prazo, das prestações, não é, de uma compra a prazo, que formam uma série, suponha que essas prestações sejam mensais. O que quer dizer isso? Que o intervalo de tempo entre duas prestações consecutivas é sempre de um mês. Então, neste caso, é uma série periódica, e aí a gente pode se referir no singular ao período da série, porque são todos iguais, e a gente diz que é uma série com período mensal. Tá certo? Se a gente tiver uma série periódica, né, na qual todos os termos também têm o mesmo valor, não é? Todos os termos são iguais, a gente chama essa série de série uniforme. Então, uma série uniforme é uma série periódica, ou seja, todos os períodos iguais, e todos os termos também de mesmo valor, todos os termos iguais. Tá certo? A negação, não é, de ser uma série uniforme é ser uma série variável. Se furar, né, alguma dessas duas hipóteses, ou seja, se você tem períodos, os períodos ou os valores dos termos, não todos iguais, tá certo? Aí você vai ter uma série variável, tá bom? Nós vamos nos concentrar nas séries uniformes, não é? Porque sobre elas é que nós vamos deduzir fórmulas, tá? É o que nós vamos ver mais à frente. Bom, tem uma classificação das séries quanto ao número de termos, tá? Quanto ao número de termos, as séries podem ser classificadas em dois tipos, séries finitas ou séries perpétuas, né? O que são as séries finitas? No exemplo que a gente tinha falado, né, da compra a prazo, das prestações. Então, suponha uma compra a prazo para pagar em 12 prestações mensais, por exemplo. Tá? Neste caso, é uma série finita. Tá? O que é uma série finita? É quando ela possui um número determinado de termos.
Esse número de termos, esse número de capitais que compõem a série, a gente vai denotar por N minúsculo. E observe que a gente estava, antes de entrar em séries de capitais, utilizando N minúsculo para denotar prazo da operação. Então, a gente vai usar agora a mesma letra, só que agora ela não vai representar o prazo, ela vai representar o número de capitais que formam a série. Tá certo? É preciso ter bastante atenção com isso, porque o número de capitais que formam a série é diferente do prazo. Pode até ser que coincida, a gente vai ver isso em alguns exemplos, mas não necessariamente vai coincidir, tá certo? Além disso, o número de capitais que formam a série não tem unidade de tempo, é só um conjunto de capitais, a quantidade de capitais que formam a série, tá certo? Enquanto que prazo tem unidade de tempo. Então, é a mesma letrinha denotando agora outra coisa diferente. Tem que ter atenção com isso, tá? Mas a gente vai fazer isso, assim, todos os exemplos, ver quem é N, ver quem é o prazo, para vocês aprenderem a diferenciar, tá bom? E o que é uma série perpétua? Bom, uma série é dita perpétua quando o número de termos é indeterminado, ou seja, quando não tem uma previsão para a data do último termo. Você não pode dizer em que momento essa série vai terminar, então você não pode determinar quantos capitais formam essa série. Tá? Exemplos clássicos disso aí, por exemplo, é benefício de aposentadoria. Você se aposenta e passa a receber um benefício. Quantos benefícios de aposentadoria você vai receber? Você não pode prever, não é? Outra situação bastante comum é aluguel. Você tem um imóvel que você aluga. Quantos aluguéis você vai receber? Você vai receber, né? Aluguéis sucessivamente, o imóvel está alugado, você está recebendo aluguel, sai um inquilino, entra outro, você continua recebendo aluguel. Você não pode prever, né? Quando é que vai terminar essa série. Outros exemplos bem comuns de série perpétua: conta de água, de luz, de telefone, internet. Todas essas situações, não é? Você tem uma série, tá? Em que você não pode prever quantos termos ela tem. Então, são séries perpétuas ou séries infinitas. A gente vai se concentrar neste primeiro momento nas séries finitas, tá certo? E outra coisa importante é o que é o valor de uma série numa data. Ora, uma série é um conjunto de capitais relativos a uma operação financeira, não é? Naturalmente, é um conjunto de capitais distribuídos ao longo do tempo, você pode representar esse conjunto de capitais no fluxo, tá certo? O valor da série numa data é exatamente o valor do fluxo naquela data, tá certo? A gente vai continuar utilizando PV para valor presente da série, ou seja, valor da série na data zero, que é o valor do seu fluxo na data zero, FV para valor futuro da série, ou para valor futuro do fluxo. Neste caso, tem que definir uma data para se calcular o FV, como nós vimos anteriormente, e ainda vamos usar TMT para denotar o valor do termo da série, tá certo? Essa notação é a mesma notação da máquina financeira HP12C, como a gente já tinha dito que ia utilizar, tá bom? Continuando. As séries periódicas, não é? Tem alguns tipos que são mais comuns. Então, vamos ver aqui esses tipos mais comuns de séries periódicas, tá? O primeiro tipo é a série que a gente chama de série antecipada. Uma série antecipada, quando o primeiro termo ocorre no início da operação na data zero, tá certo? Um exemplo bem comum é uma compra a prazo em que a primeira prestação é paga na data da compra. A primeira prestação é dada como entrada. Então, é uma série do tipo antecipada, certo? Um outro tipo comum é a série que a gente chama de série pós-antecipada. O que é isso? O primeiro termo ocorre um período após o início da operação, ou seja, o intervalo de tempo entre o início da operação, que é a data zero, e a data do primeiro termo é igual ao período da série. Por exemplo, no caso de prestações mensais, suponha que a primeira prestação será paga um mês após o contrato. Então, o intervalo entre o início da operação, que é a data zero, e a data da primeira prestação é igual ao período da série. Aí a série é chamada de série pós-antecipada. Um outro tipo comum também é a série diferida, tá certo? É quando o primeiro termo da série ocorre N períodos após o início da operação, considerando esse N um número inteiro maior que 1.
tá? Então, neste caso, você vai ter um intervalo entre a data zero e a data do primeiro termo maior que o período da série. A gente vai ver exemplos disso aí, tá bom? Importante é ressaltar que isso não é uma classificação, quer dizer, existem séries periódicas que não são de nenhum desses três tipos, tá? Mas esses são os tipos mais comuns, por isso a gente está começando com eles, certo? Nos exemplos, a gente vai mostrar exemplos de séries periódicas que não são nem antecipadas, nem postecipadas, nem diferidas. Então, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte, nós vamos representar no fluxo, tá? A gente vai apresentar as séries para vocês através do fluxo, ok? Então, a gente tem um fluxo aí, escrito na unidade mês, tá? E a gente tem aí um conjunto de capitais, todas saídas de capitais, né? Todas saídas de capitais, poderia ser entradas, é só uma questão do ponto de vista do fluxo de caixa, isso não vai fazer diferença. A gente só sabe que no caso de séries, todos os capitais têm que ser entradas ou todos saídas, tá certo? Então a gente tem aí uma série, nesse caso, que a gente vai agora relembrar todos aqueles elementos que nós apresentamos para vocês. Primeira coisa é que o período dessa série é mensal. Né? Lembre-se que período é o intervalo de tempo entre dois termos consecutivos. Então, para a gente ver o primeiro período da série, a gente olha a data em que está o primeiro termo, o primeiro PMT. O primeiro PMT no valor de 100 está na data 1 mês. Tá? Então, o primeiro período é o intervalo entre o primeiro termo, que está na data 1 mês, e o segundo termo, que está na data 2 meses. Então, esse intervalo entre 1 e 2 meses é o primeiro período. O intervalo entre 2 e 3, o segundo período, e assim sucessivamente, a gente observa aí essas reticências, significa que isso continua, né? Um PMT de 100 na data 1 mês, um PMT de 100 na data 2 meses, outro na data 3, e aí continua. Outro PMT de 100 na data 4, data 5, data 6, até a data 24 meses, tá certo? Então, a gente tem uma série com período mensal, todos os PMTs, né? Todos os termos da série têm o mesmo valor, igual a 100, tá certo? Além disso, quantos termos a gente tem nessa série? Quantos capitais formam essa série? Se começa no mês 1 e vai até o mês 24, né? E tem capitais em todos os meses, então, neste caso, o número de termos dessa série é 24. São 24 capitais que formam a série. Vamos relembrar uma outra coisa, que é o prazo da operação. Lembre-se que prazo da operação conta a partir do zero, que é a data de início da operação, até a data que tem o último capital. Então, neste caso, o prazo da operação é também, coincide com o número de capitais que formam a série, se expressa em mês. O prazo, neste caso, em mês, é 24 meses. Observe que eu poderia expressar esse prazo em outras unidades de tempo diferentes. Por exemplo, eu poderia expressar em anos, são 2 anos, etc. Mas, se esse prazo expresso em mês, está coincidindo com o número de capitais que formam a série, mas a gente vai ver que isso não é comum. Isso acontece em alguns exemplos e em outros não, tá certo? E com relação àqueles nomes todos que nós apresentamos para vocês, neste caso nós temos uma série uniforme, observe, períodos todos iguais a 1 mês, termos todos iguais a 100, série uniforme, tá certo? Finita, número de termos determinado, 24 termos, e postecipada. Por que postecipada? Porque o intervalo entre o início da operação, que é a data zero, e a data do primeiro termo é exatamente igual a 1 mês, que é o período da série, tá certo? Observe que o primeiro termo está na data 1 mês. Então, o intervalo entre o zero e a data do primeiro termo coincide com o período da série. Isso é uma série do tipo postecipada, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Bom, este segundo exemplo, nós temos também um conjunto de saídas de capital. A gente vai representar todos os fluxos por saída, tá? Mas a gente podia ter usado entradas também, não faria diferença nenhuma. Como eu já te disse antes, é só uma questão do ponto de vista do que você está utilizando para representar o fluxo, tá? E aí nós temos termos, todos iguais a 200, não é? Observe que nós temos intervalos entre os termos, todos também iguais a 1 mês, não é? Então, nós temos uma série novamente com período mensal. Neste caso, o primeiro período vai ser o intervalo entre 0 e 1, porque o primeiro termo da série está na data 0. Tá? O segundo período é o intervalo entre 1 e 2, terceiro período é o intervalo entre 2 e 3, etc. Ok? Então, período mensal, todos os PMTs iguais a 200.
o número de capitais que formam essa série, o N, não é? Observe que se você comparar com a série anterior começou na data 1 mês, foi até a data 24, com capitais em todos os meses. Aqui começa na data 0 e vai até a data 24. Então, neste caso, a gente tem um N igual a 25 termos, né? Do 1 ao 24, a gente já tem 24 termos, e mais o termo que está na data 0, tendo um total, então, de 25 termos, ok? O prazo da operação é o mesmo prazo do exemplo anterior, não é? 0 é o início da operação, vai até a data 24 meses, são 24 meses de prazo, e aí a gente observa, né, o exemplo em que o número de capitais que formam a série não coincide com o prazo da operação, mesmo expresso em meses esse prazo, tá certo? Que é a unidade de tempo do período da série. E aí, neste caso, a gente tem uma série de que tipo? Uniforme, períodos iguais e termos iguais, finita, número de termos definido, mas antecipada, porque o primeiro termo está na data 0, tá? Então, o primeiro caso foi postecipado, o segundo foi o caso de uma série periódica antecipada. Vamos para o terceiro exemplo. No caso do terceiro exemplo, a gente tem uma série aí também, observe, com termos iguais a 500, todos os termos iguais a 500, né? O primeiro termo está exatamente na data 3 meses, então, o primeiro período da série é esse intervalo entre 3 meses e 4 meses, que é a data do segundo termo, um mês, reticências aí significando que vai ter outro termo na data 5 meses, outro termo na data 6, outro termo na data 7, até a data 24. Então, a gente tem uma série novamente com período mensal, em que os PMTs são todos iguais a 500, e o número de capitais que formam essa série, não é? Que começou na data 3 meses e foi até a data 24. Observe que se começasse na data 1 mês e fosse até a 24, seriam 24 meses. Mas não tem capital na data 1 mês, nem tem capital na data 2 meses. Então, a gente tem, no caso aí, 22 capitais formando essa série. Quem tiver dúvida que são 22 capitais, conta no dedo aí de 3 até 24, né? Incluindo esses dois extremos, o 3 e o 24, que vai descobrir que são 22 capitais que formam essa série. E, novamente, a gente tem um fluxo que representa uma operação cujo prazo é de 2 anos, desculpe, é de 24 meses. Observe, início da operação é sempre o 0, vai até o mês 24, são 24 meses de prazo, mas, neste caso, são 22 capitais que formam a série, porque o primeiro termo da série começou na data 3 meses, tá certo? Este é aquele outro tipo, não é? Que é a série uniforme finita diferida. Observe que o intervalo entre o 0, né, e a data do primeiro termo é igual a 3 meses, não é? É 3 vezes o período da série, é um múltiplo do período da série maior que 1. Tá certo? Se começasse na data 0, seria antecipada, como ela é mensal. Se começasse na data 1 mês, seria pós-antecipada. E se começar na data 2 meses, 3 meses, 4 meses, etc., ela é do tipo diferida, que foi o terceiro tipo que nós classificamos lá, que nós vimos lá das séries periódicas mais comuns. Classificamos não, que não é classificação, tá? Vamos para o quarto exemplo. Bom, este exemplo já é uma série em que você pode observar que os PMTs não são todos iguais, não é? Então, ela não é uma série uniforme. Mas, por outro lado, ela é uma série periódica, porque observe, o primeiro termo, que é de 1100, está na data 0. O segundo está na data 2 meses. Então, o primeiro período da série, o intervalo entre o primeiro e o segundo termo é de 2 meses. O terceiro termo está na data 4 meses. Então, de novo, o intervalo entre o segundo termo e o terceiro termo é também de 2 meses. E assim, todos os períodos são iguais a 2 meses. Então, é uma série periódica bimestral. Tem período bimestral. Todos os períodos dessa série são iguais a um bimestre. O PMT, neste caso, não é constante, o que significa que ela é periódica, mas ela não é uniforme, tá? Ela é uma série, neste caso, variável. Tá bom? Além disso, quantos termos tem essa série? Bom, tá fácil para de contar, né? São 5 termos, 5 capitais que formam essa série, né? 3 capitais de 1100, 2 capitais no valor de 1000, tá certo? Além disso, qual é o prazo dessa operação? Essa operação começa no 0, vai até a data 8 meses, tem um prazo de 8 meses, expresso em bimestres, seriam 4 bimestres, e neste caso também não coincide com o número de capitais que formam a série. O N, neste caso, não vai coincidir com o prazo mesmo expresso em bimestre, né, que é o período da série. Tá?
E a gente diz, então, que essa série é uma série periódica, finita, do tipo antecipada, porque o primeiro termo está na data zero, ok? O próximo exemplo. O próximo exemplo é uma série, agora sim, não é? Com termos iguais, todos os termos iguais a 900, não é? Também periódica. Observe que o primeiro período, que é o intervalo entre o primeiro e o segundo termo, é o intervalo entre o mês 2 e o mês 4. Primeiro período é de 2 meses. Segundo período, também de 2 meses, do 4 ao 6. Terceiro período, do 6 aos 8. Então, todos os períodos iguais a 2 meses, iguais a um bimestre. Então, como a anterior, é uma série com período bimestral. Neste caso, todos os PMTs iguais a 900 e o N, que é o número de capitais que formam a série, nesse caso, é 4. Né? São 4 capitais que formam a série. O prazo da operação é de 8 meses, que eu posso escrever com 4 bimestres. E observe que, nesse caso, vai haver uma coincidência. Quando eu expresso o prazo na unidade de tempo igual ao período da série, eu acho 4 bimestres, e aí coincide com o número de capitais que formam a série. Essa é a característica da série que a gente chama de post-antecipada. Observe que essa série é uma série periódica finita post-antecipada. Por que é post-antecipada? Porque o intervalo entre a data zero e a data do primeiro termo, observe, data zero e a data do primeiro termo, o primeiro termo está na data 2 meses, esse intervalo de 2 meses é igual ao período da série, que é um bimestre, tá certo? Então, toda vez que a gente desenha o fluxo de caixa de uma série que é pós-antecipada, né, se a gente escolher para a unidade de tempo, né, do fluxo o período da série, a gente vai ter um caso muito particular, né, que é uma série que começa na data 1 período e termina na data N períodos. Se eu pegar esse mesmo fluxo agora e representar em bimestre, porque o período da série é bimestral, ela é uma série que tem 4 termos, prazo igual a 4 bimestres, tá? O primeiro termo está na data 1 bimestre e o último na data 4 bimestres, que é exatamente o número de termos da série. Essa é a característica da série post-antecipada, e vocês vão ver mais à frente que nós vamos usar a série post-antecipada como modelo inicial para deduzir fórmula, exatamente por causa dessa característica da série post-antecipada. Tá certo? Então, é uma forma de reconhecer a post-antecipada, é você já desenhar o fluxo na mesma unidade de tempo do período da série, e você vai ver que, neste caso, ela começa na data 1 e termina na data N, onde N é exatamente o número de termos da série, o número de capitais que formam a série. Vamos, então, para o próximo exemplo. Exemplo 6. Bom, neste caso, a gente tem uma série com todos os PMTs iguais a 750, e observe que tem só 2 períodos, né? São só 3 termos, são 2 períodos, todos os 2 períodos também iguais a 2 meses. É uma série com período bimestral e todos os PMTs iguais a 750, ou seja, uma série periódica, não é? Mas nesse caso, o primeiro termo, né, está na data 4 meses, ou seja, 2 bimestres, se a gente quiser falar em bimestre, tá? O número de capitais que compõe essa série é 3, são 3 termos de 750, tá certo? O prazo dessa operação, contando a partir do zero, não, certo? Vai de 0 a 8, são 8 meses ou 4 bimestres, também não vai coincidir, o que significa que ela não é post-antecipada, né? Neste caso, ela é uma série uniforme finita, diferida, por quê? Porque ela tem período bimestral e o primeiro termo ocorre somente 2 bimestres, né? Após a data zero, após o início da operação, tá certo? Então, é uma série diferida. Um outro exemplo de série, observe que essa série tem todos os PMTs iguais a 1.500, né? E todos os períodos iguais a 3 meses. Intervalo entre o primeiro e o segundo termo. O primeiro termo está na data 1 mês, o segundo termo na data 4 meses. Intervalo de 1 a 3, de 1 a 4 são 3 meses, depois de 4 a 7, mais 3 meses, 7 a 10 e 10 a 13, né? Então, é uma série com período trimestral, todos os PMTs iguais a 1.500, e neste caso são 5 PMTs, tá certo? O prazo dessa operação é de 13 meses, ok? E neste caso, observe, ela é uma série periódica, não é? Finita, mas ela não é antecipada,
porque ela não começa na data zero. Ela não é pós-antecipada, porque se ela é trimestral, para ser pós-antecipada, ela teria que começar em um trimestre, e ela não começa em um trimestre, ela começa em um mês, não é? Teria que começar no 3 meses para ela ser pós-antecipada. Para ser diferida, tinha que começar num múltiplo de trimestre maior que um, né? Em 2 trimestres, 3 trimestres. Então, ela é uma série uniforme finita, mas ela não é nem antecipada, nem pós-antecipada, nem diferida, tá? Como nós falamos para vocês que aquilo não era uma classificação, era somente os tipos mais comuns de séries de capitais uniformes, periódicas, no caso, tá certo? E o último exemplo que nós vamos mostrar para vocês é o exemplo agora de uma série que a gente observa aí PMTs todos iguais a 300, não é? Primeiro PMT na data 1 mês, segundo na data 3 meses, significa que o primeiro período é de 2 meses, o segundo período, que é o intervalo entre o segundo termo e o terceiro termo, vai do 3 ao 6, o segundo período são 3 meses e o quarto período, e o terceiro período são 3 meses. Então, primeiro período 2 meses, segundo período 3 meses, terceiro período 3 meses, não é uma série periódica. Então, neste caso, a gente não pode, né, utilizar aqueles termos de pós-antecipada, antecipada, diferida, porque a gente só usa esses termos para séries que são periódicas. Então, a gente tem uma série aí, no caso, com PMTs iguais a 300, o número de termos são 4 termos, o prazo é de 9 meses, mas essa série, neste caso, é uma série variável finita. Tá certo? Tem 4 termos, ela é finita, mas é variável, por quê? Porque os períodos não são todos iguais, ok? Vamos ficar por aqui, terminamos aqui a nossa aula e eu espero vocês na próxima aula para a gente trabalhar com o cálculo do valor presente, né, de séries uniformes, tá? Um abraço para vocês.